dia, ouvintes aqui da região de Tapajós, né? Com esse maravilhoso rio Tapajós, inspirando as pessoas ao trabalho, à dedicação, à sobrevivência. A força das águas deve servir também de inspiração para que nós possamos ter a energia suficiente e superar todas essas dificuldades. Olha, Nelson, eu já estive aqui outras vezes, né, em Santarém, há alguns anos. Eu presidi a Comissão Parlamentar de Inquérito da Terra e fizemos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Vim a Santarém 2 vezes, a região toda, fomos a vários municípios aqui do estado, investigar a situação da agricultura, em razão das invasões, da violência, um sistema fundiário incompetente, porque o governo, infelizmente, os governos, né, nós não estamos aqui apontando o dedo para isso ou para aquele governo, porque é uma coisa que vem de muito tempo, né? A situação do sistema fundiário no Pará, no interior do Pará e nesta região, inclusive, colocando em dificuldade a vida das pessoas que desejam produzir para alimentar a mesa desse país e do mundo. Um estado rico, que tem um solo fértil, que pode se desenvolver extraordinariamente, é um estado em ascendência, né? Um estado emergente e comprometendo o seu desenvolvimento em razão da ausência de governos mais competentes que possam oferecer segurança, especialmente ao trabalhador rural. Prevalecendo muitas vezes, em muitos municípios do interior do Pará, a lei da selva, ao invés de prevalecer a Constituição e a lei vigente do país. Mas esses problemas, essas dificuldades devem ser superadas. Há que se superá-las, sim. O Brasil está vivendo, e você fez esta pergunta, o cenário é esse, de descrença generalizada em relação aos políticos brasileiros. E nós estamos fazendo um apelo constantemente. Não há democracia sem política, sem partidos e sem políticos. Então nós temos que separar o joio do trigo. É importante que a população procure distinguir uns dos outros, separando. E a Operação Lava Jato está facilitando, porque a Operação Lava Jato está arrasando partidos políticos e lideranças políticas em grande quantidade. Há alguns partidos que já foram denominados de organizações criminosas, a lavanderia de dinheiro sujo, e há políticos que estão denunciados, alguns investigados, outros já denunciados, outros já condenados e outros já na prisão. Aqueles que não têm o foro privilegiado já estão na prisão, como o ex-governador do Rio de Janeiro, para citar só um exemplo, Sérgio Cabral, poderia citar também o Eduardo Cunha, que foi deputado até recentemente, mas ao ser cassado perdeu tal foro privilegiado, está na cadeia. Então é nesse cenário que nós chegamos, Nelson Mota. Mas nós acreditamos sim que o povo é inteligente e que o povo saberá separar o joio do trigo. E depois de muito trabalho, evidentemente que durante décadas você trabalhou na política, quando efetivamente começou a sua carreira? Que foi com o primeiro mandato de deputado estadual, foi de vereador, lá no estado do Paraná. Eu fiz a escada toda, só não cheguei a presidente da República. Fui de vereador a governador e nós estamos... E existe essa possibilidade aí? O partido está convocando, o nosso partido Podemos, foi lançado há poucos dias, no dia 1º de julho, né? Foi lançado em Brasília. E no lançamento do partido em Brasília, o Chapadinha, a Renata Abreu, que é presidente nacional do partido, e todos os deputados, hoje nós já estamos com 15 deputados federais e 2 senadores, estamos crescendo, vamos aumentar no Senado, vamos aumentar na Câmara também. É um partido que está nascendo agora e, portanto, ele não tem passado, só tem futuro. Quando alguém questiona esse partido, eu digo, espere para julgar depois. Primeiro vamos dar o tempo para que o partido possa funcionar e dizer a que veio. E se vai cumprir mesmo os seus compromissos. E esse partido tem um projeto de nação. Quer apresentar ao povo brasileiro esse projeto com transparência, elegendo as prioridades da sociedade. O que é prioridade para o trabalhador
de Santarém e aqui da região dos Tapajós. Nós precisamos conversar com esse povo para saber o que, na verdade, essa população deseja, para que possamos interpretar. Esse é o modelo do partido que nós estamos tentando criar agora. Um partido que vai ouvir sempre, que vai fazer a chamada consulta popular. Os mais elitistas chamam de exercício da democracia direta. E nós preferimos dizer, popularmente, conversar com a população. Ouvir da população o que ela deseja. É isso que nós pretendemos com o Podemos. E os companheiros me convocam para que eu seja o intérprete desse projeto de nação. E, obviamente, nós estamos preparados para isso. Vamos aguardar o momento adequado, porque agora não podemos ter candidatos ainda. A legislação não permite. Portanto, não sou candidato ainda, mas serei no momento em que a legislação permitir e o partido homologar esta candidatura. Queria que você falasse um pouquinho desse lançamento que vai estar acontecendo hoje aqui em Santarém, quais são as lideranças que também estarão presentes. Olha, o Chapadinho é um deputado muito querido, em que pese o fato de ser longe, difícil chegar aqui, a passagem não está barata, assim mesmo virão vários deputados federais. Já estão vários deputados federais aqui e nós estaremos nesse lançamento do Podemos, prestigiando também o nosso deputado Chapadinha e anunciando para o estado do Pará quais são as nossas pretensões. Queremos convocar as pessoas para que venham conosco, para que se filiem ao Podemos, para que disputem eleições pelo Podemos, aqueles que têm vocação política e querem renovar a política brasileira, querem melhorar esse ambiente, esse cenário que está poluído, infelizmente, pela corrupção. Mas é preciso dizer que tudo isso é resultado de um sistema de governança que foi instalado no Brasil que tem que ser substituído. Esse que eu chamo de balcão de negócios, né, que estabelece uma relação promíscua entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, envolvendo partidos políticos e setores da iniciativa privada. A Operação Lava Jato está revelando agora os bilhões que foram desviados. Houve um assalto sem precedentes aos cofres públicos. É o maior assalto da nossa história. Nós já tivemos muitos bandidos no mundo, né? Me lembrei agora, o bandido da luz vermelha, que ficou famoso. Ah lá, aquele que assaltou o trem na Inglaterra, que veio morar no Rio de Janeiro. Tivemos muitos bandidos históricos. Agora, esse assalto ao Brasil que se praticou nos últimos anos, elege vários bandidos que tinham assim grande prestígio político e agora estão prestigiados nas páginas policiais. Estão hoje nas páginas policiais. Esse foi o grande assalto da história brasileira e hoje nós estamos vivendo o quê? Uma crise. Esse balcão de negócio produziu isso, porque só os chupins da República se beneficiaram. E o povo brasileiro foi sofrendo as consequências, foi afundando num oceano de dificuldades, e nós temos que assumir uma posição de responsabilidade para retirar o país desse lamentável estágio de descrença em que se encontra, inclusive internacionalmente, com investidores deixando de investir aqui, porque não há segurança, porque ficamos carimbados como o país da corrupção, e isso tudo precisa mudar, e nós temos esperança sempre de mudar através das eleições. Senador, pela sua integridade na trajetória política desses anos todos, se hoje você estivesse como presidente da República, qual seria a medida a ser tomada para que a gente retome o desenvolvimento e o progresso e a credibilidade, principalmente, dos políticos desse país? Olha, Nelson Mota, eu digo sempre que enquanto esse balcão estiver instalado, enquanto esse sistema de governo estiver vigorando, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. A corrupção engole tudo e a incompetência administrativa se instala porque, ao lotear o governo,
a capacidade das pessoas que são indicadas são questionáveis. Não há a capacidade técnica, não há qualificação técnica. Além da questão da probidade, há a questão da incompetência. Então, quando você soma corrupção com incompetência, você arrasa com tudo. É como se fosse aí uma manada de elefantes invadindo a Petrobras. Foi o que aconteceu. Ao invés de a Petrobras ser administrada por técnicos qualificados, e ela tem muitos nos seus quadros, não, políticos indicaram malandros para assaltar a Petrobras e dividir o fruto do roubo. É isso que aconteceu. Então, a primeira providência é extinguir esse sistema. Aí começa com uma reforma administrativa que vai reduzir o tamanho do Estado. Ele se agigantou. O Estado se tornou um mastodonte, né? Enorme, gordo, cansado, um paquiderme que não anda, preguiçoso. É o que virou o Estado brasileiro. Chegamos a 40 ministérios. Imagine 40 ministérios. Não há necessidade de 20. Você perguntou se fosse presidente. Nós teríamos o quê? 14 a 16 ministérios no máximo. E nós reduziríamos isso. E não estaríamos jogando comida nesse coxo, não. Nós estaríamos colocando o dinheiro em segurança pública, em educação, em saúde pública, nas nossas rodovias abandonadas, permitindo o desenvolvimento, oferecendo logística para que produtores rurais possam transportar os seus produtos e vender produtos com qualidade. Enfim, há tanto a se fazer nesse país, mas tudo tem que começar pela mudança desse sistema de governança. Com ele, nós não vamos andar. Nós estamos conversando com o senador Álvaro Dias, que está em Santarém para fazer o lançamento neste final de semana do Podemos. E temos também a presença do deputado federal Chapadinha, que eu queria que o deputado federal, nesse momento, falasse sobre essas verbas que estão sendo canalizadas, não só para Santarém, mas para a nossa região, deputado. E o que essa população daqui de Santarém, da nossa região, pode esperar no decorrer deste período até o final do ano, já que ano que vem também será um ano de eleição, além de que nós tivemos um período forte com as chuvas nesse primeiro semestre e para esse segundo semestre agora. Pois é, eu peço que os prefeitos, os governantes, se interessem também, entendeu? Muitas vezes o parlamentar coloca as emendas, mas dependemos da documentação do município, que os prefeitos às vezes ficam enrolando, porque não é do partido dele. Essa dificuldade nós estamos tendo. Agora mesmo pela manhã, recebi um engenheiro lá de Oriximiná, reclamando de uma praça que eu teria colocado emenda para lá, que estava tudo ok. E de repente recebeu um comunicado lá da Secretaria do Governo, que foi suspenso a obra. Então são essas coisas que às vezes atrasam o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento na política. Por quê? Porque se trava, as coisas são travadas. Hoje as coisas eu sinto que são muito burocráticas, mas eu coloquei em todos os municípios do estado do Pará uma obra, uma praça, um posto de saúde, coloquei o objeto, para que em 2018 a gente possa ter o direito de voltar lá para se pedir voto. E Santarém, como é uma cidade onde eu moro, que eu gosto, que eu amo esse povo daqui, coloquei a maior quantidade possível. Então agora, semana passada, eu sei que você já viu através das redes sociais, nós já assinamos obra, são 5 ruas asfaltadas aqui de Santarém, já foi assinado o convênio com a empresa, que veio de Altamira para fazer. Hoje nós vamos assinar outra, que é lá de Alter do Chão, lá do Sairobe, lá do asfalto que vai de Alter do Chão a Pindoval também. Então eu acho que nós estamos sim mostrando trabalho à população. Eu espero que a população entenda isso aí. Entenda que muitas vezes não depende só do parlamentar, não só do deputado. Nós sempre lembramos tudo aquilo que o povo cobrou e que nós se comprometemos em fazer na nossa cidade. E espero que daqui para o final do ano vai sair 99%, eu tenho certeza, das obras, porque está tudo bem andado, tudo encaminhado, tudo empenhado, e estamos correndo atrás para que seja empenhada e a obra continue. Queria que você falasse agora, deputado, sobre como vai estar acontecendo esse lançamento hoje do Podemos em Santarém.
O lançamento vai ser no Comercial a partir das 9h30, né? Até quero aproveitar aqui a oportunidade de convidar a todos e a todas de Santarém para que esteja presente, para que possa, né, ambientar nosso evento, né? E nós estamos hoje com a presença do nosso senador Álvaro Dias, que está aqui, né? E vários deputados de Brasília, que são do Podemos, e tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Espero que a população compareça, né? E nós vamos estar lá para recebê-los. Muito obrigado, deputado. De nada, Nelson. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu vou voltar aqui também com o senador Álvaro Dias, fazendo uma pergunta para ele a respeito justamente da situação atual do país, que ele já falou inúmeras vezes, mas especificamente para a nossa cidade e para a nossa região. E ele mesmo disse que é um estado, é uma região promissora, emergente, e nós, há décadas que tentamos conseguir o asfaltamento da BR-163. Eu falava ainda há pouco, você acompanhava, está acontecendo a 40ª Feira Agropecuária Agroindustrial do Baixo Amazonas, justamente nesta semana, com o final de semana até a semana que vem, onde nós temos a pecuária, a agricultura, o agronegócio, juntar com a indústria e o comércio para que se tenha. Você nem falou na taxa de desemprego, que é altamente de tantas e tantas pessoas, como você falou nas dificuldades, a passagem do centro-sul, do sudeste, do sul do país para cá, cara, pra caramba. E com relação à educação, eu queria que você falasse nesse momento com relação a esse cenário político. Se, porventura, o senhor fosse presidente da República, seria esta nossa região olhada com mais carinho, justamente por este potencial que nós apresentamos para o país e, quem sabe, até para o planeta? Olha, o governante deve estar onde está o sofrimento da população em primeiro lugar. E por isso, regiões subdesenvolvidas e regiões em desenvolvimento devem ser a prioridade dos governantes. O Pará está nesse quesito de região em desenvolvimento, que precisa de estímulo, precisa que o governo venha para alavancar o progresso com medidas administrativas que permitam aos investidores investir para valer, sabendo que terá condições para produzir, terá condições para instalar a sua indústria, o seu comércio, a agricultura estará bem protegida pelas autoridades governamentais no momento de plantar, no momento de colher, no momento de vender. E principalmente no caso da agricultura, eu creio que poucos falam sobre isso, mas eu considero essencial que um presidente da República negocie com as nações mais ricas do mundo uma nova política, uma relação comercial diferente, porque hoje os produtores brasileiros são prejudicados demais com as chamadas barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Os nossos produtores são imbatíveis no campo. Como se diz sempre, do lado de dentro da porteira, eles são insuperáveis, são competentes. Por isso o Brasil produz muito. Mas no momento de vender entra a incompetência do governo, porque não negocia de forma inteligente com essas nações ricas para estabelecer um relacionamento que nos permita uma concorrência igual. Hoje é uma concorrência desigual. Além do nosso modelo tributário, que é um modelo de terceiro mundo, e nós perdemos muito em relação ao modelo tributário da Europa e dos Estados Unidos, nós temos esse cerco aos nossos produtos com as chamadas barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Os produtores brasileiros estariam ganhando muito mais se nós conseguíssemos superar esse impasse. E o Brasil, portanto, seria um país mais rico. A questão central agora, de modo geral, o governo diz, não temos dinheiro para a estrada, não temos dinheiro para a ferrovia, não temos dinheiro para o desenvolvimento. O governo não tem dinheiro porque diz que a Previdência gasta muito. E não fala que o governo não tem dinheiro porque a dívida pública cresceu de forma gigantesca, empurrada pela incompetência e pela corrupção, pela roubalheira desenfreada que tomou conta dos governos brasileiros. Essa dívida hoje consome mais da metade, consome 52% do que o governo arrecada de impostos. 52% vai para pagar esse ano
juros, serviços e encargos dessa dívida monumental, que hoje chega a 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Neste ano, o Brasil vai gastar 1 trilhão 722 bilhões de reais em juros, serviços e encargos da dívida. Imagine se isso é 52%. Sabe quanto é a saúde e a educação? 3%. Enquanto o governo gasta 52% para fazer a felicidade dos banqueiros desse país, ele está aplicando apenas 3% com saúde e com educação. Com a agricultura é 1%. 1% com a agricultura. Portanto, o que há é uma inversão de prioridades. O governo quer tirar agora dos trabalhadores, dos aposentados, numa reforma da Previdência, com a qual nós não podemos concordar, porque diz que a Previdência quebra o governo. Quem quebrou o governo foi a corrupção e essa dívida monumental. Não é a Previdência é 12%. A dívida é 52%. Então, quem é que quebra? A Previdência ou a dívida? É evidente que nós temos que ter uma reforma da Previdência, mas considerando o direito dos aposentados, o direito dos trabalhadores. Jamais nós deveremos fazer qualquer coisa que comprometa direitos de trabalhadores. Não foram eles que fracassaram. O governo é que fracassou. Os governantes fracassaram. Os trabalhadores não. Os trabalhadores não são fracassados, são vítimas do fracasso do governo. Isto sim. Portanto, nós temos que proteger os trabalhadores e não tirar deles o que eles já não têm. Tirar o que dos trabalhadores? Já ganham uma aposentadoria miserável. Nós vamos tirar dele o que mais? Não há mais o que tirar. Ao contrário, o que o governo tem que adotar são medidas na área econômica para estimular o investimento no país, para gerar empregos, porque o desemprego está alucinando as pessoas. O governo fala em 14 milhões de desempregados, mas é muito mais. Há milhões de trabalhadores que já não procuram mais emprego e por isso não constam das estatísticas dos desempregados. Então, o desemprego no Brasil é bem mais dramático do que desenha o governo. Há necessidade, portanto, de administrar melhor essa dívida. Lá a Alemanha gasta menos da metade do que nós gastamos proporcionalmente para rolar a dívida pública. Então sobra dinheiro para investimento. O governo brasileiro tem que encontrar a forma. Por isso eu pedi uma auditoria da dívida. É preciso primeiro saber que dívida é essa, de onde ela vem, por quê, para onde foi o dinheiro, né? A que custo. Quem está pagando isso é o contribuinte brasileiro. Então, pediu uma auditoria, o Tribunal de Contas vai fazer essa auditoria, para depois, então, discutir as alternativas para reduzir o custo da dívida pública do país para o trabalhador brasileiro, a fim de que o governo possa realizar obras importantes no Pará, possa investir em saúde, possa investir em educação e gerar empregos para trabalhadores que hoje querem trabalhar, mas não podem. Como nós estamos percebendo, hoje são 159 bilhões nas contas, como déficit para 2017 e 2018. É recorde, recorde. Senador Álvaro Nunca Dias, tivemos isso. É verdade. Eu queria que, nesse momento, você, como uma das reservas morais dentro da política brasileira, que é preciso que a gente ainda consiga, o povo brasileiro consiga enxergar uma única que seja a luz no fim do túnel, com um país riquíssimo em matéria-prima, em produtos naturais, aonde o povo está pagando um preço altíssimo, como você mesmo disse, pela roubalheira da maioria dos políticos. Eu fui há esses dias, Nelson Mota, receber uma comenda da Polícia Federal em Belo Horizonte. E no discurso, o representante dos policiais federais disse o seguinte: a política apodreceu, a política está podre. Mas nós, da Polícia Federal, temos o dever de dizer que ainda existe trigo e precisamos separar o joio do trigo. E essa comenda que nós estamos oferecendo ao senador tem esse objetivo, demonstrar que ainda existe trigo na política. É esse apelo que nós fazemos aqui ao cidadão da região do Tapajós, aqui do Pará. Pensar bem, o ano que vem tem eleição, vamos analisar a vida
não apenas o último gesto, o último discurso, a última ação, porque muitas vezes há oportunismo. Vamos ver o conjunto da obra, da ação política desenvolvida pelo candidato, seja deputado, seja senador, seja governador ou seja presidente da República. É preciso analisar esse conjunto da obra, ver o itinerário percorrido, como é que se comportou durante todo esse tempo. E agora é uma facilidade, né, Chapadinha? Porque a Operação Lava Jato está revelando já muita coisa, então está facilitando esta análise dos nossos eleitores. Mas é fundamental, é preciso separar joio do trigo. E nesta eleição nós esperamos que isso aconteça. Senador Álvaro Dias, eu queria que você deixasse uma mensagem, não aquela que você está deixando, evidentemente, que para o povo brasileiro e principalmente para o povo paranaense que lhe conhece muito bem, alto índice de aprovação como liderança política naquela região, hoje do cenário nacional, mas especificamente uma mensagem para o povo daqui de Santarém, principalmente dessa região. Olha, primeiro eu quero dizer da alegria de ter estado aqui ao lado de um homem de bem, de um homem sério. É simples, é modesto, é humilde, mas é um representante exatamente do povo, o Chapadinha. Chapadinha é uma pessoa de bem, um homem sério, e por isso eu fico feliz de estar ao lado dele aqui. E dizer que nós temos que ter esperanças, né? Nós não podemos sepultar as nossas esperanças. É claro que o diagnóstico é de gravidade. A situação do país você leu agora aí, 159 bilhões é o déficit deste ano das contas públicas. Imagine, quando nós poderíamos imaginar chegar a 159 bilhões no ano de déficit público? Pois bem, se a escolha do próximo ano não for feliz, esse calvário não termina. Não vai terminar logo ali, nos próximos dias. Vai muito longe, porque nós estamos no fundo do poço. E para tirar o país do fundo do poço, é preciso muita responsabilidade, seriedade, honestidade, competência e experiência. Não é hora dos aventureiros. Não é hora de aparecer salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Nós temos que olhar, franqueza, sinceridade, competência, experiência administrativa, para tentar retirar esse país o mais rapidamente possível desse pântano em que se encontra encalacrado, né? Nós temos que fazer esse país avançar. E é só desta maneira, com inteligência, a população lúcida, responsável, procurando ver o que constrói e não o que destrói. O Brasil precisa de construção. Já destruíram demais, já nos roubaram demais. E agora, para finalizar, não vamos permitir que roubem também as nossas esperanças de mudar o Brasil, porque o Brasil pode ser sim uma grande nação, próspera, solidária e cristã. Muito obrigado, Nelson, por essa oportunidade e que Deus o ajude sempre, e aos nossos ouvintes que tenham a proteção de Deus para que possam superar os obstáculos e vencer na vida.